Boa noite, domingo 17 de julho de 2022. É chegado o momento de estar informado e é dessa forma que começamos a informar o país e outras partes do mundo através do Telenotícias. Alunos são obrigados a percorrer longas distâncias para ter acesso ao ensino devido à falta de escolas no distrito de Muamba, província de Maputo. O Banco Africano de Desenvolvimento disponibiliza 6 milhões de meticais para a reabilitação da linha elétrica em Sofala. Avião de carga ucraniano despenha-se no norte da Grécia. Líder separatista morto no sudoeste dos Camarões nesta sexta-feira. Estas e mais notícias a acompanhar no desenvolvimento da presente edição do Telenotícias que está agora a começar. Bem-vindo! Momento de acompanharmos as principais notícias que marcam a atualidade nacional e internacional. Na atualidade nacional, começamos com a notícia que dá conta que os alunos residentes em vários bairros do distrito de Muamba são obrigados a caminhar longas distâncias para chegarem à escola. Este é o cenário que vários alunos têm enfrentado diariamente aqui no distrito de Muamba. A falta de escolas tem preocupado pais e encarregados de educação que testemunham o sofrimento de seus educandos à ida na escola. Luísa Bento, encarregada de educação e residente no bairro de Golomo, no distrito de Muamba, retrata o sofrimento vivido pelas crianças. Aí na transporte, nem na escola, há 2 horas de tempo para fazer com uma escola. Eles ficam até com a Golomo só. Já há na escola que Golomo. Aí na escola. Já a vana logo vai já que para a escola vai dançar. Vai dançar com bocado. 2 horas de tempo para fazer à escola. Armando, aluno da escola Avante, reconhece a distância, mas diz que não tem outra alternativa por não ter dinheiro para subir o transporte público. Sim, também vive longe. Eu vivo ali perto. E tua escola onde é que é? Avante. Da escola Avante para a tua casa é longe? Um pouco, vivo um pouco dali. Sim. E sobe chapa para ir à escola? Não. Não sobe chapa porque não tem chapa ou porque não é longe? É longe, mas não subimos chapa, mas não temos dinheiro para subir chapa. Né? Já Zelfa, também estudante da mesma escola, residente do bairro Madinguini, ainda não tem a noção dos minutos que leva para chegar ao recinto escolar, mas garante que é bem distante. De saber, da tua casa para a escola é longe? Sim. Estás a viver aonde? Em bairro Madinguini. Já lá no bairro Madinguini não tem escola? Não. Estuda onde? Avante, escola Avante. A escola Avante está onde? Lá. De casa para lá leva quantos minutos de andar? Não sei. Mas leva muito tempo? Sim. Não atrasa? Às vezes. Com a notícia que mostra a dificuldade enfrentada pelos alunos para terem acesso ao ensino, passamos a acompanhar outras notas informativas ainda na atualidade nacional. Esta semana foi marcada por mais uma manifestação caracterizada por silêncio nas ruas, vários estabelecimentos comerciais fechados nesta quinta-feira, em que muitos dos munícipes em Maputo evitaram sair de casa, sobretudo no período matinal, por temer a sinistralidade e perigo que havia sido anunciada durante a greve. Acompanhe já a seguir as causas e reações sobre a greve levantada por elevado, ou melhor, devido ao elevado custo de vida no país. O dia 14 de julho fica marcado na memória de muitos moçambicanos. Afinal,
Antes deste dia, circularam mensagens nas redes sociais, excitando a greve, alertando as pessoas sobre o que acontecerá nesta data. Nas primeiras horas do notícia que poderemos acompanhar noutros blocos informativos. Passamos agora a acompanhar outras notas informativas ainda na atualidade nacional. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango, diz que a compensação aos transportadores e subsídio aos passageiros são mais uma manobra do governo para propiciar a corrupção. Lutero Simango, presidente do MDM, entende que os subsídios anunciados pelo governo são mais uma técnica para favorecer a corrupção e, por isso, apela à publicação de uma lista nominal dos beneficiários. Os subsídios direcionados para mitigar o custo dos combustíveis visa alimentar a teia de corrupção e o clientelismo político. Desafiamos o governo do dia para publicar a lista nominal dos beneficiários destes subsídios. Fora isso, Simango quer resposta a esta questão. E qual será o impacto destes subsídios na vida diária das mães, das nossas tias, das nossas irmãs, das nossas esposas, que usam gás doméstico para confeccionar alimentos para as nossas famílias e também para as suas famílias. Para o número 1 do MDM, a única forma de minimizar o impacto da subida do preço dos combustíveis é a redução do IVA, impostos e taxas de comercialização do combustível, pois, segundo entende, se isso não acontecer, os produtos da primeira necessidade vão custar mais caro. A única forma de mitigar o impacto da subida do preço do combustível para os 30 milhões de moçambicanos é reduzir o IVA e os impostos e as taxas em cascata na comercialização do combustível. A não aplicação desta medida, que é a nossa proposta, a proposta do MDM, vamos assistir à subida dos preços no mercado e, em particular, os produtos da primeira necessidade. Simango, que falava durante a abertura da primeira sessão da Comissão Política Nacional do MDM, disse ainda que as decisões do partido no poder não são tomadas tendo em conta as preocupações da população, o que a deixa saturada. O partido Renamo apresentou nesta sexta-feira 36 agentes da polícia que serão entregues ao governo moçambicano. É a apresentação dos 36 agentes que pertenciam à polícia da Renamo, atualmente estão integrados na Unidade de Proteção das Altas Individualidades. O secretário-geral da Renamo, em seu discurso, disse que a finalização desta etapa simboliza a materialização do Acordo Geral de Paz. O partido Renamo recebe formalmente os 36 agentes oficiais da Unidade de Proteção de Altas Individualidades, outrora oficiais das Forças Residuais de Renamo, como materialização de um dos atendimentos de Acordo de Paz de Maputo, assinado por Sua Excelência o Presidente Osofo Momade e o Presidente Filipe Jacinto Nyusi. A concretização desta etapa encoraja todos os moçambicanos, porquanto constitui uma base para a consolidação da paz e promoção da reconciliação nacional. André Madjibiri falou igualmente das expectativas da Renamo em relação ao enquadramento dos agentes na Corporação da Polícia da República de Moçambique. A nossa expectativa é ver o progresso da implementação do acordo sem sobressaltos, de modo a estarmos focados no projeto de desenvolvimento nacional. É também nossa expectativa que a nossa polícia conheça a nova era de ser verdadeiramente republicana e apartidária,
pois estamos convictos que os agentes que aqui entregues estão ao serviço do Estado moçambicano. O partido disse estar satisfeito, mas não na totalidade. Estamos satisfeitos, sim, não na totalidade, mas como disse, é um processo. Processo é processo, tem os seus altos e baixos. Neste momento, é uma grande alegria do nosso lado de vermos os 36 oficiais da polícia que vão se juntar a outros 10 no âmbito deste acordo. Neste momento, os trabalhos continuam, diálogos entre o governo e a Renamo continuam para resolvermos todas as outras questões que estão até aqui pendentes. O Banco Africano de Desenvolvimento anunciou neste sábado um financiamento de 397 milhões de meticais para a reabilitação de uma linha de energia danificada pelo ciclone Idai, que se fez sentir no centro do país em 2019. O que vai ser feito é a substituição dos postes de madeira que suportavam a linha e a colocação de novas infraestruturas metálicas suportadas por betão. Tudo isso será suportado pelo financiamento direto do BAD, declarou à Lusa Luís Manhate, diretor executivo do Gabinete de Reestruturação pós-ciclone. As obras terão um prazo de execução de 18 meses, vão cobrir uma extensão total de 65 quilômetros nos distritos de Mbuzi e Nhamatanda, na província de Sofala, centro de Moçambique. Isso significa que a qualidade e fiabilidade de energia nesta zona vai melhorar, uma vez que não temos a interrupção de energia que neste momento caracterizam os distritos. Teremos uma linha mais robusta, frisou Luís Manhate. De lembrar que o ciclone Idai atingiu o centro do país em março de 2019, provocando mais de 600 mortes, tendo a província de Sofala sido severamente afetada. Cerca de 90% da cidade da Beira, capital da província de Sofala, foi destruída pelo ciclone. Decorreu nesta sexta-feira em uma das grandes salas artísticas nacionais na cidade de Maputo a segunda temporada do Festival de Música Clássica Chiquitse. O espetáculo contou com a presença de várias personalidades das artes nacionais e internacionais, com destaque para a presença da Ministra da Cultura. Foi uma festa de música ambientada com a presença da Ministra da Cultura, que enalteceu o papel dos moçambicanos na divulgação da nossa cultura. Esta série foi dedicada à voz e por isso tivemos durante o concerto inteiro a presença de vozes. Eu tenho muito orgulho em dizer que conseguimos ter um palco maioritariamente moçambicano, sem descurar todo o trabalho, naturalmente, de intercâmbio que temos tido com os nossos artistas convidados, mas eu fico muito orgulhosa porque é a sensação de que estamos no caminho certo. Os nossos jovens estão a aprender, Moçambique está a produzir, está a ensinar e é este o caminho, naturalmente, para a profissionalização das artes que já podemos comprovar a olhos vistos. Na mesma senda, alguns dos artistas que desfilaram a classe disseram: o evento foi estrondoso, foi simpático, foi fantástico, pude aprender bastante e o público também contribuiu bastante para o concerto ser bonito como foi. Foi um bom concerto, foi uma boa estreia, primeiro porque foi em casa, é sempre bom estar a casa. É sempre bom tocar para o pessoal de casa, então, para a família, para os amigos. E ainda numa casa como essa, que é o Projeto Chiquitse, que foi de onde eu cresci.
foi onde eu comecei a tocar o violoncelo. Então acho que correu muito bem. Foi uma experiência extraordinária. Há muito tempo que eu ansiava por vir a Moçambique. Seguimos com outras notícias. O primeiro-ministro foi à Embaixada de Angola em Maputo nesta sexta-feira prestar condolências ao povo daquele país irmão pela morte do antigo presidente José Eduardo dos Santos. Todos nós tomamos conhecimento do falecimento do presidente José Eduardo dos Santos. Como todos nós sabemos, ele é muito importante na história não só da África lusófona, que fala português, mas também para a nossa história como povo irmão. E ele, no seu tempo, fez muito para a África, fez muito para o seu povo e para o nosso país também. E por isso mesmo viemos aqui formalmente apresentar as nossas condolências ao povo angolano, à família do presidente Eduardo dos Santos, e dizermos que Moçambique vai recordá-lo sempre como aquele que, lado a lado com os outros libertadores nacionais, conseguimos criar a Estado-nação que hoje temos nos dois países. Portanto, é para nós uma perda irreparável, e eu penso que o povo angolano saberá ultrapassar esta situação difícil que hoje estão a experimentar. José Eduardo dos Santos perdeu a vida em Espanha, onde já há semanas padecia por doença. É momento agora de acompanharmos a previsão meteorológica para para esta segunda-feira. Vamos começar com a zona norte do país. Lixinga vai registrar uma máxima de 19 graus Celsius, uma mínima de 9. Pemba vai registrar chuviscos com uma máxima de 25 graus Celsius, uma máxima e uma mínima de 20. E Nampula poderá registrar 25 de máxima e 16 de mínima, com previsão de céu parcialmente nublado. Passamos agora a acompanhar o tempo que poderá se registrar nas próximas 24 horas na zona centro do país. Quelimane vai registrar uma máxima de 25 graus Celsius, uma mínima de 17. Tete, com previsão de céu nublado, poderá registrar 27 de máxima, 16 de mínima. Beira vai registrar uma máxima de 22, mínima de 18. Chimoio vai registrar uma máxima de 20 graus Celsius, mínima de 12, com previsão de chuva. E assim passamos a acompanhar a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas na zona sul do país. Inhambane vai registrar uma máxima de 24, mínima de 18. Xai-Xai poderá registrar 22 de máxima e mínima de 17. Maputo vai registrar uma máxima de 24 graus Celsius, mínima de 15, com previsão de chuviscos. Essa é a previsão do estado de tempo que poderá marcar o dia de amanhã no nosso país, Moçambique. E de referir que a previsão do estado de tempo é nos oferecida pelo Instituto Nacional de Meteorologia. E neste momento passamos a acompanhar a taxa do câmbio para o dia de hoje, domingo 17 de julho de 2022.
O dólar, a sua compra vai registrar, registra 63 meticais e 23 centavos e a venda 64 meticais e 49 centavos. O dólar custa 3 meticais e 7 centavos a sua compra e 3 meticais e 77 centavos a venda. O euro custa 63 meticais e 69 centavos a compra e 64 meticais e 96 centavos a venda. E por fim, a libra custa 79 meticais e 91 centavos a compra e 76 meticais e 41 centavos a sua venda. Esta é a taxa cambial do dia de hoje e dessa forma saímos para uma curta pausa. Voltamos em breve com mais notícias. Até já. Estimado internauta e telespectador, acompanhando os problemas sociais do país, a FTV traz para si, de segunda a sexta-feira, o programa Vuvuzela. Jornalismo dinâmico e responsável, trazemos as notícias do dia a dia dos moçambicanos. Desde casos candentes. Quem dominava essas tabelas pequenas era eu. Quem fazia os cálculos era eu. Essa é que é a confusão. Muito bem. Desculpa, meritíssimo, posso acrescentar? Só quero acrescentar para esta confusão ficar esclarecida. Debates e também reportagens na sua localidade. Esses gatunos, quando entram na cadeia, não ficam. Logo saem. Estou cansado, vai deixar da gente as nossas casas, não tem onde dormir, não tem nada, é água só. Se paga aqui nesse bairro, não existe. Não existe se paga nesse bairro. Temos um encontro marcado das 12 às 3, de segunda a sexta-feira, aqui na FTV, na televisão que faz da sua visão uma realidade. Bem-vindo à segunda parte do Telenotícias. Momento agora de acompanharmos as notícias que marcam a atualidade além fronteiras. Um avião de carga Antonov, operado por uma companhia aérea ucraniana, despenhou-se no sábado perto da cidade de Kavala, no norte da Grécia. Segundo os mídias gregos, citados pela Euronews, havia 8 pessoas no avião que transportava 12 toneladas de materiais perigosos, na sua maioria explosivos. Os residentes locais relataram ter visto uma bola de fogo e ouvido explosões durante 2 horas após o despenhamento do aparelho. As autoridades gregas dizem não saber o conteúdo da carga do avião, mas, por precaução, o presidente do município de Pagaio, Filipos Anastasiades, diz que a Proteção Civil e a Agência de Emergência enviaram um alerta às 2 povoações mais próximas para que os residentes mantivessem as janelas fechadas e não usassem os aparelhos de ar condicionado. A autoridade da aviação civil da Grécia disse que o piloto alertou as autoridades sobre um problema num dos motores do avião e que lhe foi dada a opção de aterrar nos aeroportos de Salónica ou Kavala, tendo escolhido o de Kavala. O avião despenhou-se a 40 km do aeroporto. Testemunhas relatam ter visto uma bola de fogo antes do acidente. Segundo as autoridades gregas da aviação civil, o voo dirigia-se à Sérvia para a Jordânia. O AN-12, um avião turbo-hélice de construção soviética, era operado pelo cargueiro Meridian, de acordo com a televisão pública grega ERT. A ERT informou ainda que peritos do exército e de explosivos foram enviados para o local, uma área de terrenos agrícolas perto das 2 aldeias que fazem parte do município de Pagaio.
Pelo menos 3 civis foram mortos e mais 3 ficaram feridos no ataque russo no norte da Ucrânia. A cidade fica a 120 quilômetros da fronteira russa e os foguetes que atingiram 2 escolas, um edifício residencial e um administrativo terão sido disparados de território russo. Raíssa Koval, uma idosa residente na cidade, diz: "Isto não vai parar até que todos os ucranianos estejam mortos. Por que nós? Por que eu? Só porque nasci na Ucrânia? Há pessoas que estão no hospital psiquiátrico devido a esta explosão. É insuportável." Enquanto se pronunciaram sobreviventes deste ataque, foram identificados todos os corpos das vítimas do ataque russo a Vinícius, para além das 23 vítimas mortais, há 68 pessoas hospitalizadas, 14 em estado grave. Segundo as autoridades ucranianas, os ataques russos das últimas horas fizeram mais de 16 mortos. O Parlamento da Macedônia do Norte aprovou por maioria a proposta francesa destinada a resolver a oposição da Bulgária, abrindo assim a porta ao início de negociações com vista à adesão à União Europeia. O Parlamento da Macedônia do Norte aprovou por maioria a proposta francesa destinada a resolver a oposição da Bulgária, abrindo assim a porta ao início de negociações com vista à adesão à União Europeia. A oposição não gostou, abstendo-se e abandonando a Câmara de 120 assentos. O Parlamento, dominado pelos sociais-democratas, com o apoio de partidos da minoria albanesa, aprovaram a proposta com um total de 68 votos. O acordo alcançado implica uma alteração constitucional com vista a reconhecer a minoria búlgara. As restantes questões serão discutidas diretamente entre Skopje e Sofia. Em troca, a Bulgária retira as objeções ao início das negociações de adesão ao bloco europeu. Em Bruxelas, as notícias foram recebidas com agrado. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, não escondeu a satisfação. Por sua vez, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, saudou o passo tomado pela Macedônia do Norte. Desde o início de julho, o Bloco Nacionalista da Oposição lidera protestos diários sobre este acordo que denuncia como um perigo para a língua local e identidade do país. Para terça-feira, está previsto o arranque de negociações com a Albânia e Macedônia do Norte, depois da luz verde dada pelo Parlamento de Skopje. Ainda na atualidade internacional, em Cumba, sudoeste de Camarões, a calma foi enganosa nesta sexta-feira. Um comboio da Força Militar de Elite camaronesa, conhecida como BIR, atraiu cerca de 1000 pessoas em poucos minutos. As forças especiais exibiam o corpo do líder separatista conhecido como Field Marshal. O lutador estava a dar trabalho ao exército. Ele era procurado por seus crimes contra militares e habitantes do departamento de Libialém, na região da língua inglesa. Ele acabou sendo morto durante um ataque do exército camaronês em seu acampamento. As autoridades insistem que esse sucesso militar demonstra a mudança radical no equilíbrio de poder na guerra. Os moradores dizem que estão aliviados e podem voltar para as suas casas porque por muito tempo viveram no inferno. Nos últimos meses, a relativa calma durante o dia e a noite permitiu que os habitantes voltassem aos seus negócios. O analista político Suleiman Momad insiste que a vitória não deve ser reivindicada muito rapidamente. Para ele, a morte de um homem não trará de volta a segurança instantaneamente. De acordo com o Conselho de Refugiados noruegiano, NRC, a guerra nas regiões da língua inglesa de Camarões é uma das crises mais negligenciadas do mundo. O conflito colocou mais de 60 mil pessoas no caminho do exílio em direção
direção à vizinha Nigéria. 700 mil camaroneses estão agora deslocados internamente. É com esta notícia que colocamos o ponto final nesta edição do Telenotícias. Assim, caro telespectador, agradecemos pela sua preferência. Votos de continuação de uma excelente noite e esteja sempre recordado de ser responsável nos seus atos diários, por forma a precaver-se diante de vários males que têm assolado o país e outras partes do mundo. Boa noite e até mais.